A experiência dos crentes da alma. A vida dos crentes da alma. A alma varia inevitavelmente de uma pessoa para outra. Ela não pode ser estereotipada. Cada um de nós tem sua individualidade, uma singularidade que continua na eternidade. Ela não é destruída por ocasião de nossa regeneração. Se fosse, a vida na eternidade seria realmente muito monótona. Já que existe essa diferença na alma de todos os homens, conclui-se naturalmente que a vida dos cristãos da alma também varia de uma pessoa para outra. Consequentemente, só poderemos falar dela aqui em termos gerais. Então apresentaremos apenas as características mais destacadas, pelas quais os filhos de Deus possam avaliar suas experiências. Os crentes da alma são excessivamente curiosos. Pelo simples desejo de saber o que o futuro encerra, por exemplo, são capazes de fazer um estudo completo das profecias da Bíblia, só para satisfazer sua curiosidade. Os cristãos carnais tendem a exibir suas diferenças e sua superioridade no vestir, no falar e no agir. Desejam chocar as pessoas para que elas reconheçam suas realizações. Naturalmente já apresentavam essa tendência antes da conversão e, mesmo depois de crentes, acham difícil superá-la. Ao contrário dos cristãos espirituais, que não se preocupam muito com explicações, mas buscam ser um com Deus, esses crentes procuram diligentemente compreender tudo através da mente. Gostam de argumentar e raciocinar. Eles não se preocupam com o fato de não terem alcançado seu ideal. Contudo, se perturbam com sua incapacidade de entender essa falta de experiência espiritual, presumem que o saber intelectual significa experiência. Isso é um tremendo engano. A maioria dos crentes da alma assume uma atitude de justiça própria, que muitas vezes é difícil de ser detectada. Apegam-se tenazmente a minúcias. Sem dúvida nenhuma, devemos defender as doutrinas essenciais da Bíblia, mas nas questões secundárias, podemos conceder certa liberdade aos outros. Podemos ter a convicção de que o que cremos é absolutamente certo, mas engolir um camelo e coar um mosquito não agrada em nada ao Senhor. Devemos colocar de lado as pequenas diferenças e buscar alcançar o objetivo comum. Às vezes, a mente dos cristãos da alma é tomada de assalto por espíritos malignos. Por isso, seu pensamento se torna confuso, mesclado, e algumas vezes impuro. Nas conversas, costumam responder a algo que não se perguntou. A mente foge ao seu controle. Com muita frequência, mudam de assunto, o que demonstra que seus pensamentos se acham dispersos. Até mesmo quando oram e leem a Bíblia, sua mente vagueia bastante. Embora esses cristãos frequentemente ajam sem antes pensar no que estão fazendo, afirmam que agem sempre com base em princípios. Dizem que analisam cuidadosamente cada ação praticada. Citam até exemplos da própria vida, para corroborar suas alegações. O mais estranho é que às vezes, realmente, pensam 3, ou até 10 vezes, antes de tomar uma decisão. Suas atitudes são realmente imprevisíveis. Os cristãos carnais vivem muito pela emoção. Algumas vezes podem estar extremamente entusiasmados e felizes, outras, desanimados e tristes. Quando estão felizes, consideram o mundo pequeno demais para contê-los, e assim elevam-se até os céus. Nos momentos de tristeza, porém, concluem que o mundo não os aceita mais, e parece querer livrar-se deles. Vivem momentos de entusiasmo, quando o coração é despertado, como se um fogo estivesse ardendo por dentro, ou se, de repente, tivessem achado um tesouro. E também passam instantes de depressão, quando o coração, em vez de despertado, é dominado por um sentimento de perda que produz desalento. A alegria e a tristeza desses crentes se baseia, em grande parte, nos sentimentos. A vida deles está sujeita a constantes mudanças, porque é governada pelas emoções. Outra característica que geralmente distingue os que são da alma é uma hipersensibilidade. Para eles, a convivência com outros crentes é muito difícil, pois interpretam tudo o que se passa ao redor como algo dirigido a eles. Se não recebem atenção, ficam aborrecidos. Se suspeitam que alguém mudou de atitude para com eles, sentem-se feridos. Tornam-se íntimos de outros com muita facilidade, porque literalmente se nutrem dessa afeição. Manifestam um sentimento de inseparabilidade. Uma leve mudança nesses relacionamentos causa profundas dores na alma. E eles se enganam, pensando que estão sofrendo por amor ao Senhor. Deus conhece a fraqueza dos que são da alma,
que fazem do ego o centro de tudo, e consideram a si mesmos especiais, por terem alcançado um ligeiro progresso na esfera espiritual. Ele lhes concede dons especiais e experiências sobrenaturais que os capacitam a desfrutar momentos de felicidade tão intensa, e de tamanha comunhão com o Senhor, que é como se realmente o houvessem visto ou tivessem tocado nele. Todavia ele usa essa graça especial para torná-los humildes e conduzi-los ao Deus de toda a graça. Infelizmente, porém, os crentes não entendem a intenção do Senhor. Em vez de o glorificarem e chegarem mais perto dele, agarram-se à graça divina para se gabarem dela. Consideram-se mais fortes do que os outros, pois ficam achando que ninguém pode ser mais espiritual do que eles, que tiveram tais encontros. Além do mais, os crentes da alma têm numerosas experiências emocionais, que os levam a se julgarem mais espirituais que outros. Não reconhecem que elas, na verdade, constituem evidências de que eles são carnais. Os espirituais não vivem pelo sentimento, mas pela fé. O cristão carnal costuma perturbar-se com os problemas externos. As pessoas, os negócios, ou as coisas que os secam facilmente invadem seu interior e perturbam sua paz de espírito. Se um crente da alma estiver num ambiente alegre, ele se sentirá alegre. Se estiver numa situação de tristeza, ficará triste. Falta-lhe poder criativo. Como não cria, assume o aspecto peculiar à coisa ou pessoa com quem está se relacionando. Os crentes da alma geralmente valorizam muito as sensações. O Senhor lhes concede que sintam sua presença antes de alcançarem a espiritualidade. Consideram tal sensação como sua alegria suprema. Quando ele lhes concede esse sentimento, imaginam estar dando passos largos em direção ao cume da maturidade espiritual. Todavia o Senhor lhes concede esse toque, e depois o retira, alternando essas experiências, para treiná-los gradualmente a se afastarem da sensação, e passarem a andar pela fé. Esses crentes não entendem o modo como o Senhor opera, e concluem que sua condição espiritual é mais elevada quando podem sentir sua presença, e inferior, quando não a sentem. Os cristãos carnais apresentam uma característica em comum, a tagarelice. Sabem que devem falar pouco, mas as emoções agitadas os levam a discussões intermináveis. Falta-lhes o domínio próprio no falar. Quando abrem a boca, sua mente parece perder todo o controle. As palavras fluem como uma torrente. Os cristãos da alma reconhecem que não devem ser prolixos. Contudo, depois que a conversação ganha impulso, têm dificuldade de parar. Sobrevêm-lhes pensamentos de todos os tipos e ficam constantemente passando de um assunto para outro, num inesgotável fluxo de palavras. E no muito falar não falta transgressão, diz Provérbios 10:19. De fato, o resultado será, ou que perderão o controle, por falarem demais, ou a paz, por causa da discussão, ou então ferirão a lei do amor, pela crítica. É que, secreta e hipocritamente, eles passam a julgar os faladores, considerando tal atitude muito inconveniente. Apesar de o crente carnal estar perfeitamente cônscio de que a frivolidade não convém ao salvo, ele gosta de conversas frívolas, e aprecia contar e ouvir gracejos indecorosos. Ademais procura participar de conversas animadas e alegres, que ele simplesmente não admite perder, seja qual for o conteúdo delas. Embora às vezes ele abomine as conversas ímpias e sem proveito, essa atitude é passageira, pois quando a emoção é outra vez despertada, ele retorna automaticamente ao seu passatempo predileto. Os crentes da alma também são indulgentes para com a concupiscência dos olhos. Muitas vezes, o que determina suas atitudes é a tendência artística ou estética atualmente em voga. Eles ainda não assumiram uma atitude de morte para com os conceitos artísticos humanos. Pelo contrário, orgulham-se de possuir a percepção de um artista. Já aqueles que não são ardentes admiradores da arte podem ir para o extremo oposto, que é a indiferença total à beleza. São capazes de vestir-se de trapos, como sinal de que estão sofrendo por amor ao Senhor. Os intelectuais, dentre aqueles que vivem pela alma, tendem a considerar-se boêmios. Numa manhã de vento, ou numa noite de luar, por exemplo, podem derramar a alma em cânticos sentimentais. Frequentemente lamentam da vida, derramando copiosas lágrimas de autopiedade. Esses gostam de literatura e simplesmente ficam extasiados com sua beleza. Gostam também de cantarolar poemas líricos, porque isso lhes dá uma sensação transcendental. Passeiam pelas montanhas, lagos e regatos, para ficar em contato com a natureza.
Quando percebem que o curso deste mundo é de declínio, começam a nutrir o desejo de levar uma existência desligada dele. Como são elevados e puros! Não são como os outros crentes, que parecem materialistas, vulgares e emaranhados em valores materiais. Esses cristãos consideram-se muito espirituais, não reconhecendo que de fato vivem no plano da alma, num grau incrivelmente elevado. Tal carnalidade constitui o maior obstáculo para que entrem numa esfera totalmente espiritual, pois são de todo governados por suas emoções. Seu maior perigo reside na falta de consciência da posição de risco em que se encontram e na sua completa autossatisfação. Os crentes carnais podem possuir muito do chamado conhecimento espiritual, mas sua experiência nessa esfera geralmente é pequena. Por isso condenam os outros, mas não corrigem a si mesmos. Quando ouvem alguém falar sobre a divisão entre a alma e o espírito, sua mente natural facilmente o assimila. Entretanto, o que acontece depois? Põem-se a dissecar e a procurar discernir os atos e pensamentos da alma, mas não os próprios, e sim os dos outros. Os conhecimentos adquiridos simplesmente os impulsionam a julgar os demais, mas não a corrigir a si mesmos. Essa tendência de criticar é muito comum entre os crentes da alma. Apesar de possuírem a capacidade da alma que lhes permite receber o conhecimento, carecem da capacidade espiritual de serem humildes. No relacionamento com outros, dão a impressão de serem frios e ásperos. Tratam-nos com certa severidade. Ao contrário dos crentes espirituais, seu homem exterior não foi quebrado, e, portanto, não é fácil se aproximar deles, nem acompanhá-los. Os cristãos que desenvolvem a vida da alma são muito orgulhosos, porque fazem do ego o centro. Por mais que os crentes carnais tentem dar glória a Deus e reconhecer qualquer mérito seu como sendo fruto da graça divina, a mente deles está voltada para o ego. Quer pensem que levam uma vida certa, ou quer a considerem errada, o fato é que seus pensamentos giram em torno de si mesmos. Ainda não se entregaram completamente a Deus. Sentem-se grandemente magoados quando são postos de lado, seja no trabalho, seja na opinião dos outros. Não suportam ser mal entendidos, nem criticados, porque eles, ao contrário dos espirituais, ainda não aprenderam a aceitar com alegria os desígnios de Deus, que podem resultar tanto em exaltação para eles, como em rejeição. Não querem absolutamente parecer inferiores, sentindo-se desprezados. Mesmo depois de terem recebido a graça de reconhecer a verdadeira condição de sua vida natural, que é muitíssimo corrompida, e até mesmo depois de se terem humilhado diante de Deus, considerando sua vida como sendo a pior do mundo, ironicamente acabam considerando a si mesmos mais humildes do que os outros. Eles se orgulham de ser humildes. O orgulho está plantado no fundo do seu ser. As obras dos crentes da alma. Em matéria de obras, os que são da alma não perdem para ninguém. São muito ativos, zelosos e bem dispostos, mas não trabalham por terem recebido uma ordem de Deus nesse sentido. Pelo contrário, trabalham porque têm zelo e capacidade. Acreditam que lhes basta realizar a obra do Senhor. Desconhecem que só é certo realizar o trabalho determinado por Deus. Essas pessoas não têm fé para confiar em Deus, nem a paciência para esperar nele. Nunca buscam sinceramente saber a vontade do Senhor. Pelo contrário, trabalham conforme as próprias ideias. A mente fervilha de esquemas e planos. Por trabalharem diligentemente, esses cristãos caem no erro de se considerarem mais consagrados que seus irmãos vagarosos. Não se pode negar, porém, que, com a graça de Deus, os últimos facilmente poderão ser mais espirituais do que os primeiros. Para trabalhar, os crentes da alma dependem principalmente dos sentimentos. Só se entregam ao trabalho se sentirem dispostos. Se os sentimentos agradáveis desaparecerem enquanto estão trabalhando, eles automaticamente param. Se experimentarem no coração um sentimento de alegria ardente e indescritível, são capazes de testemunhar de Cristo horas seguidas, sem o menor cansaço. Todavia, se por dentro experimentarem frieza ou secura, falarão pouco, ou talvez nada. Isso acontece mesmo que se achem diante de uma necessidade extrema como, por exemplo, junto a alguém no leito de morte. Sentindo o calor da emoção, eles podem correr 1000 quilômetros. Sem ela, não conseguem dar nenhum passinho sequer. Não conseguem colocar os sentimentos em segundo plano,
a ponto de falar com uma mulher samaritana, se estiverem com o estômago vazio, ou conversar com um Nicodemos, quando estão sonolentos. Os cristãos carnais anseiam realizar obras. Todavia, quando têm muitos trabalhos, não conseguem manter a calma no espírito. Não dão conta de cumprir as ordens de Deus com quietude, como fazem os crentes espirituais. Muito trabalho os perturba. A confusão exterior provoca inquietação interior. O coração deles é governado pelas questões exteriores. Estar ocupado em muitos serviços, Lucas 10:40, é uma característica da obra de todo crente da alma. Os cristãos carnais logo ficam desanimados em seus esforços. Falta-lhes aquela confiança tranquila, de contar com Deus para realizar a obra dele. Regidos por suas sensações internas e pelo ambiente externo, eles não podem apreciar a lei da fé. Se acharem que falharam, embora isso não seja necessariamente verdade, eles desistem. Desanimam quando as circunstâncias lhes parecem difíceis e adversas. Ainda não entraram no descanso de Deus. Destituídos da capacidade de ver ao longe, os crentes que confiam na alma facilmente se desanimam. Só podem ver o que está diante dos olhos. A vitória momentânea lhes traz alegria. O fracasso temporário deixa-os tristes. Ainda não aprenderam a enxergar o fim de uma dificuldade através dos olhos da fé. Anseiam obter sucesso imediato, como conforto para o coração. Se não o alcançam, são incapazes de persistir na luta, e de confiar em Deus, em meio a trevas prolongadas. Os cristãos da alma são especialistas em apontar os erros dos outros, embora eles mesmos não sejam necessariamente melhores. São rápidos para criticar, e lentos em perdoar quando descobrem defeitos nos outros e os repreendem, demonstram uma atitude de superioridade e autossuficiência. Algumas vezes a sua maneira de ajudar alguém é correta e legítima, mas sua motivação nem sempre o é. Os que seguem a alma frequentemente apresentam a tendência de se tornarem apressados. Não conseguem esperar em Deus. Fazem tudo de maneira apressada, precipitada e impetuosa. Atuam por impulso, mais do que por princípios. Até mesmo na obra de Deus esses cristãos são tão impulsionados por seu zelo e emoção, que, simplesmente, não podem esperar que o Senhor revele sua vontade e seu método. A mente dos carnais só se ocupa com seus projetos. Eles ponderam e planejam, programam e fazem projeções. Às vezes, preveem um futuro brilhante, e a partir daí ficam descontroladamente alegres. Outras vezes preveem trevas e tornam-se imediatamente perseguidos por indescritível tristeza. Será que, aí então, pensam no Senhor? Não, pensam mais nos seus labores. Para eles, trabalhar para Deus é de suprema importância, e com frequência se esquecem do Senhor que lhes dá o trabalho. A obra do Senhor torna-se o centro de tudo, e o Senhor da obra passa para um plano secundário. Os cristãos da alma, carentes de percepção espiritual, são guiados por pensamentos repentinos que cintilam em sua mente. Por causa disso, suas palavras e obras muitas vezes são impróprias. Eles falam não com base numa necessidade real, mas simplesmente por acharem que deve haver tal necessidade. E assim, podem reprovar alguém quando seria necessário agir com compaixão. Podem confortar outrem quando mais indicado seria uma palavra de advertência. Isso se deve à sua falta de discernimento espiritual. Eles confiam muito em seus pensamentos, que são limitados e delimitadores. E, mesmo depois de ficar comprovado que suas palavras são inúteis, eles ainda se recusam a aceitar o veredicto. Como o cristão carnal possui inúmeros planos e opiniões, é extremamente difícil trabalhar com ele. Ele quer que os outros considerem bom tudo o que ele acha bom. Para se trabalhar com ele, é preciso concordar totalmente com suas ideias e interpretações. Eles veem a mais leve interpretação de um texto como uma profunda visão daquilo que ele considera ser a fé entregue aos crentes. Ele não tolera que alguém manifeste qualquer opinião diferente da sua. Embora o crente da alma saiba que não deva se aferrar às opiniões, de uma coisa ele se assegura: se uma opinião precisa ser sacrificada, certamente não há de ser a sua. Admite que o sectarismo não é bíblico, mas nunca será aceita dele que deverá morrer. Tudo aquilo que ele não aceita, taxa de heresia. Será que devemos nos espantar de ver que outros cristãos, da alma, como ele mesmo ajam assim, também, negando a autenticidade da fé dele? Ele se acha profundamente ligado à sua obra.
Ele é muito apegado ao seu círculo íntimo, e é incapaz de trabalhar junto com outros filhos de Deus. E ele insiste em rotular os filhos de Deus segundo a sua filiação. Na hora da pregação, os que são da alma não conseguem confiar unicamente em Deus. Depositam sua confiança em ilustrações e palavras espirituosas, ou na própria personalidade. Talvez alguns pregadores famosos até confiem totalmente em si mesmos. Fui eu quem disse isso, portanto eles vão escutar. Eles podem confiar em Deus, mas se apoiam também no ego. Daí toda a sua preparação cuidadosa. Passam mais tempo estudando, coletando dados e meditando do que orando, buscando saber o que Deus quer dizer, ou esperando o poder do alto. Decoram as mensagens e depois as entregam textualmente. Os pensamentos deles ocupam lugar principal nesse trabalho. Utilizando tal abordagem, os crentes naturalmente depositarão mais confiança na mensagem do que no Senhor em vez de confiar no Espírito Santo para que este lhes revele as necessidades dos ouvintes e a provisão de Deus para eles. Apoiam-se exclusivamente nas palavras que pregam, confiando em que elas vão mover o coração humano. Esses crentes carnais enfatizam apenas as próprias palavras e só confiam nelas. Talvez em seu discurso transmitam a verdade, mas, sem a vivificação do Espírito Santo, a própria verdade é de pouco proveito. Quando alguém depende mais das próprias palavras do que do Espírito Santo, há pouquíssimo fruto espiritual. Por melhores que sejam esses expedientes, eles apenas alcançam a mente dos ouvintes, não o coração deles. Os crentes da alma gostam de usar palavras e frases espetaculares e de efeito. Pelo menos nesse aspecto tentam imitar os genuinamente espirituais. Estes, por terem tido experiências profundas, são capazes de ensinar com uma clareza jamais imaginada por seus predecessores. Os carnais acham isso muito atraente. Daí têm prazer em usar concepções maravilhosas em suas mensagens. Toda vez que lhes ocorre um pensamento magistral, estejam eles andando, conversando, comendo ou dormindo, logo o anotam para usar futuramente. Jamais procuram averiguar se tal pensamento foi revelado em seu espírito pelo Espírito Santo, ou se é apenas uma ideia repentina que instalou em sua mente. Alguns cristãos que são realmente da alma encontram um grande prazer em ajudar os outros. Como ainda não alcançaram a maturidade, não sabem ministrar o alimento no tempo próprio. Não quero dizer com isso que eles não tinham conhecimento nenhum. Na verdade têm, e até demais. Quando ficam sabendo de alguma situação imprópria, ou de alguma dificuldade, imediatamente assumem a postura de crente experiente, ansiosos para ajudar, apesar de possuírem um discernimento limitado. Então apresentam ensinamentos bíblicos e experiências de outros crentes em profusa abundância. Dizem tudo o que sabem, talvez mais do que sabem, passando até a esfera da suposição. Esses crentes, experientes, exibem todos os conhecimentos armazenados em sua mente, sem procurar, de forma nenhuma, saber se a necessidade de quem os ouve é essa mesmo, e se essa pessoa consegue absorver tanto ensinamento de uma vez só. São como o rei Ezequias, que abriu todos os seus depósitos e exibiu todos os seus tesouros. Às vezes, sem ninguém lhes perguntar nada, mas simplesmente levados por uma emoção interior, eles despejam sobre os outros alguns ensinamentos espirituais, muitos dos quais não passam de teorias. É que desejam exibir conhecimento. Contudo, a característica acima não ocorre da mesma forma em todos os crentes da alma. Varia de uma pessoa para outra. Algumas se mantêm caladas, sem proferir nenhuma palavra sequer. Mesmo diante de um problema grave, quando deveriam falar, elas ficam de boca fechada. Ainda não se libertaram da timidez e do medo naturais. Podem estar ao lado de um desses que falam muito, e criticá-lo interiormente, mas o fato de estarem em silêncio não significa que se acham em posição de vantagem em relação ao outro. Continuam sendo crentes da alma. Por não estarem arraigados em Deus, e não terem aprendido a se refugiar nele, os carnais anseiam ser vistos. Buscam uma posição importante na obra espiritual. Se vão a uma reunião, querem ser ouvidos, e não ouvir. Experimentam uma alegria indescritível sempre que são reconhecidos e respeitados. Os crentes da alma gostam de usar uma linguagem espiritual, decoram um extenso vocabulário espiritual, que invariavelmente usam, sempre que lhes convém. Utilizam, no tanto na pregação como na oração, mas as palavras não procedem do coração.
Aqueles que vivem na esfera da alma se caracterizam por uma ambição vaidosa. O desejo deles é sempre ocupar o primeiro lugar. Vangloriam-se da obra de Deus. Aspiram a ser obreiros poderosos, grandemente usados pelo Senhor. Por quê? Para conquistar um lugar de destaque e receber glória. Gostam de comparar-se aos outros, provavelmente não tanto aqueles que não conhecem, mas aqueles com quem trabalham. Por vezes essa disputa, essa luta disfarçada, pode ser muito intensa. Tais crentes desprezam aqueles que são menos desenvolvidos espiritualmente, considerando-os por demais vagarosos. Rebaixam os mais espirituais, imaginando-se quase iguais a eles. O que os crentes da alma buscam incessantemente é a grandeza, é serem cabeça. Esperam que seu trabalho prospere, a fim de que se fale bem deles. É claro que esses desejos se acham profundamente ocultos em seu coração. Dificilmente os outros os percebem. Apesar disso, e embora tenham também outras motivações mais puras, esses desejos mesquinhos, sem dúvida nenhuma, se acham presentes neles. Os crentes da alma são terrivelmente vaidosos. Se o Senhor os usa para ganhar uma alma para Cristo, eles explodem de alegria e se consideram espiritualmente bem-sucedidos. Um único sucesso é o bastante para se sentirem orgulhosos. Um pouco de conhecimento, de experiência, ou de sucesso, logo os leva a sentirem como se tivessem realizado uma grande façanha. Podemos comparar essa característica, comum aos crentes da alma, a um balde pequeno, que se enche rapidamente. Não observam como é vasto e profundo o oceano de águas que sobra. Se seu balde estiver transbordando, eles estão satisfeitos. A questão é que não se entregaram totalmente a Deus. Se o tivessem feito, iriam enxergar todas essas coisas com naturalidade, vendo-as como sendo nada. Seus olhos se fixam em seu ego mesquinho. Por causa disso, ficam grandemente impressionados com um pequeno ganho, ou uma pequena perda. É devido a essa limitação em sua capacidade que Deus não pode usá-los de forma mais efetiva. Se revelam tal jactância ao ganharem apenas 10 almas o Senhor, que acontecerá se ganharem 1000? Depois que os crentes da alma experimentam algum sucesso na pregação, um pensamento os domina: foram realmente maravilhosos. Gozam de grande alegria em meditar em sua superioridade. Como são diferentes dos demais, até mesmo maiores que o maior dos apóstolos. E se os outros não os veem assim, sentem-se profundamente feridos. Lamentam a cegueira daqueles que não reconhecem que ali está um profeta de Nazaré. Por vezes, quando esses crentes da alma acham que suas mensagens contêm pensamentos inéditos e o auditório não soube apreciá-los, eles ficam perturbados. Depois de cada sucesso, eles passam várias horas, e até 1 ou 2 dias, parabenizando a si mesmos. Vivendo com tal engano, não é de estranhar que pensem que a Igreja de Deus em breve verá neles um grande evangelista, um grande avivalista, ou um grande escritor. E como se sentem angustiados, se outros não conseguem enxergar isso. Os crentes carnais não observam princípios. Suas palavras e ações não seguem normas fixas. Eles vivem de acordo com sua mente e suas emoções. Agem da maneira como estão sentindo ou pensando, que, algumas vezes, é o contrário do seu padrão normal. Vemos essa mudança mais distintamente após a pregação. Passam a aplicar aquilo sobre que pregaram recentemente. Se falam sobre paciência, por exemplo, durante 1 ou 2 dias, mostram-se extraordinariamente pacientes. Se exortam os ouvintes a louvar a Deus, começam então a louvar incessantemente. Isso, porém, não dura muito tempo. Por estarem agindo de acordo com seus sentimentos, suas palavras ativam suas emoções para se conduzirem dessa ou daquela forma. Entretanto, passada a emoção, essa conduta acaba também. Outra característica especial dos cristãos da alma são os extraordinários dons que possuem. Nem os crentes que vivem em pecado, nem os espirituais são tão dotados quanto eles. Parece que Deus concede dons abundantes aos crentes da alma para que estes possam entregá-los voluntariamente à morte, e depois recebê-los de volta, renovados e glorificados pela ressurreição. Todavia esses crentes relutam em entregar tais dons à morte. Pelo contrário, tentam usá-los ao máximo. Só Deus pode usar as habilidades que Ele nos concede para a sua glória. Entretanto, os crentes carnais frequentemente as consideram suas. Enquanto servirem a Deus com essa mentalidade,
continuarão a usá-las segundo o seu pensamento, sem permitir que o Espírito Santo os oriente. E quando conseguem êxito, reivindicam toda a glória para si mesmos. Obviamente essa autoglorificação e autoadmiração são bastante veladas. Contudo, por mais que possam tentar humilhar a si mesmos e dar glória ao Senhor, não podem evitar o egocentrismo. Glória seja dada a Deus, sim, mas seja dada a Deus, e a mim também. Os carnais são muitíssimo talentosos. São vigorosos no pensamento e ricos em emoções. Por isso, estimulam rapidamente o interesse de outros e despertam o coração deles. Então, os cristãos da alma geralmente possuem uma personalidade magnética. Rapidamente conquistam a admiração das pessoas em geral. Contudo, o fato é que não possuem poder espiritual. Não experimentam o vivo fluir do poder do Espírito Santo. O que têm é deles mesmos. Os outros percebem que eles possuem algo. Contudo, trata-se de algo que não comunica vitalidade espiritual. Parecem muito ricos, na realidade, porém, são muito pobres. Concluindo, um crente pode ter qualquer das experiências anteriormente citadas, ou todas elas, sem ser completamente liberto do jugo do pecado. Tanto a Bíblia como a experiência real comprovam que muitos crentes são, ao mesmo tempo, controlados pelo corpo, para o pecado, e influenciados pela alma, para viverem de acordo com eles mesmos. Na Bíblia, ambos são classificados como carnais. Algumas vezes, eles seguem o pecado do corpo, outras, a vontade da alma. O cristão pode resistir a muitos dos prazeres da alma, e ao mesmo tempo tolerar inúmeras concupiscências do corpo. Sendo assim, será que ele não pode, também, experimentar grandes sensações na alma, juntamente com inúmeras experiências do espírito? Naturalmente temos de levar em conta que alguns concluem uma etapa antes de entrar nas outras. Portanto, a experiência do crente é bastante complexa. Precisamos nos examinar para ver se já fomos libertos de tudo que é vil e desprezível. O fato de termos experiências espirituais não nos torna espirituais. Só depois que nos libertarmos do pecado e do ego é que poderemos ser considerados espirituais. Extraído do livro O Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.